E como que eu ainda tô um pouquinho ruim, né? Gravação iniciada. Provavelmente quando eu começar a tossir eu vou ter que mutar o microfone. Aí eu vou ficar uns segundos mutado para poder voltar e continuar. Tipo agora. Enfim. A gente passou da etapa de texturização, né? Enfim. Só colocando aqui alguns adendos nessa parte de texturização. Deixa eu só ver aqui arquivos. Aulinhas do Blender, tá. A gente aprendeu basicamente a colocar materiais, aí montar um material com PBR básico, né, dos principais PBRs que existem, básicos, tá? São os principais que a gente aprendeu. E com esse básico já é o pontapé para outros tipos de PBR que existe aí, que até eu mesmo não conheço todos os PBRs que existem, tipo, enfim, tem inúmeros outros, mas o que vocês já sabem já é o básico para conseguir, tipo assim, pegar o próximo, tipo, por você mesmo e desenrolar, tá? E aqui no Blender a gente vai começar a fazer uma transição para ensinar o rig. O foco é o rig, só que ainda precisa alguma coisinha de textura, que é sobre pincéis, que o pincel já engloba o rig também, né? Então, tipo assim, é uma coisa que vai fazer uma transição suave da textura pro rig. Aí do rig pra retopologia, que também usa bastante pincel, né? Então, tipo assim, os pincéis a partir de agora vão ser as principais ferramentas que a gente vai utilizar, tá? E para a aula de hoje, eu tenho aqui os arquivos, tá? E eu tenho aqui um cavalete que eu vou baixar, esse cavalete. E aqui eu vou ter duas texturas para ele, que eu vou baixar. Imagem. Download, que essa aqui é a tela. E essa aqui é o conjunto todo, né? Então, esse cavalete, o que eu vou fazer ele aqui no Blender? Eu vou importar ele, tá? Eu vou importar ele como OBJ, porque ele é OBJ. Cavalete, aula, textura. Tá? Esse é o cavaletezinho, tá? Cavalete de pintura bem humilde, né? Se vocês forem ver aqui no material dele, ele tem 4 materiais, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui na UV, tá? Ele vai ter 4 materiais, tá? Separados 3 em T1 e o último no T2. O que significa? O T1 significa Tupperware 1. Significa que todos esses materiais aqui, e por mais que sejam diferentes, eles se aconchegam em uma Tupperware só, tá? O T2, né, é uma Tupperware própria para ele. Por que que eu fiz dessa forma, tá? Explicando a lógica. Como aqui no meu no meu quadro, o mais importante é a arte, ela tem que estar numa resolução maior, então ela tem um mapa só para ela, um material só para ela. Enquanto o todo tem um mapa para ele, não vai ficar tão definido, mas não importa, né? O que importa é a tela em si. E para montar é muito simples, basicamente. A gente só vai vir aqui, aí já tá pronta essa textura, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Desculpa se aparecer um vampeta pelado. Não vai aparecer um vampeta pelado. Beleza, já passou. Aqui, acho que até deletei ele. Beleza. Basicamente você só arrasta e liga, né? Eu liguei ele aqui. Tá aqui atrás, igual aqui atrás. Nesse processo aqui, eu posso pegar essa janelinha aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, já ligar aqui, Ctrl V aqui, já ligar aqui, ó. Liguei todos os materiais rapidamente, eu já montei o cavalete. Deixa eu ver quem chegou para mandar aqui boas-vindas. Bem-vindo à aula. Foi o Dilas, acabou de sair da aula, né? A aula de alguma coisa. Bem-vindo, Dilas. Então, aqui eu montei um cavalete, tá? Só explicando pro Dilas que o cavalete aqui tá nos arquivos. E a gente vai utilizar ele para a aula de hoje, tá? Então, não tem tanta resolução aqui e tal, mas vai ter bastante resolução aqui, tá? Aí aqui que é o foco. Então, a Art 2, no caso, seria essa segunda textura aqui. Sem muitas delongas, eu já vou montar aqui. E eu acho um saco essas janelinhas piquititicas. Beleza. Então aqui vocês estão vendo que a gente tem
um quadro. Um quadro texturizado, né? Bom, a partir daqui a gente começa a utilizar pincéis para pintar as texturas, tá? Por quê? Aqui a gente tem todas essas janelas já pré-configuradas do Blender que eu já expliquei no decorrer da evolução da nossa aula, tá? E uma janela que existe, que é bem semelhante ao V, né, que a gente usa para fazer mapeamento, bem semelhante à do Shade, que a gente usa para fazer os nodes de mapa, né, que eu cheguei a falar que é um fluxograma, só que isso não é fluxograma, tá? Fluxograma é outra coisa totalmente diferente, isso aqui é chamado de nós ou node, tá? É que eu usei fluxograma porque parecia para mim, mas fluxograma é outra coisa. Se você procurar por fluxograma, você vai acabar se perdendo, e não é. Mas são nós, tá? É diferente, quer dizer, ela é parecida, só que ela é diferente. É a janela de Texture Paint, que ela serve para pintar a textura, tá? Ela vai ser basicamente um pente, tá? E aqui a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre os pincéis, tá bom? Quando eu entro nessa textura, o material que eu estou selecionado, eu consigo pintar ele, né? Tá vendo? Eu consigo pintar ele com os pincéis que existem aqui no Blender, tá? Só que todo o processo que eu fizer nesse mapa, ele não está sendo salvo, tá? Por mais que eu estou vendo aqui, se eu fechar e abrir, tudo que eu fiz aqui não vai salvar. Eu tenho que salvar a imagem, enfim. No final eu vou explicar tintim por tintim, tá? Bom, o que está acontecendo aqui? Beleza. Ele está mostrando esse quadradinho aqui de tudo que está mapeado em cima. Não era para estar mostrando, tá? Agora como é que eu desativo isso? Vamos ver, alguma coisa em exibição. Peraí. Texto, máscara, advanced, mix, paint hard, tá, paint, view, paint, máscara, imagem, foda-se, vai ficar assim mesmo. Então, enfim, não tava assim, né? Eu tava, enfim, eu sei lá o que tá acontecendo aqui. Não era pra ficar assim, mas de qualquer forma, não importa. A gente tem aqui duas janelas, uma janela 3D e uma janela 2D. Eu posso pintar a minha coisa nessas duas janelas, mas qual que é a diferença? E se eu pintar aqui e consequentemente passar, eu vou passar para outro material, tá vendo? Que eu simplesmente pintei aqui outro material que não tinha nada a ver com o rolê, né? Enquanto eu só pintar aqui, eu nunca vou atravessar o limite do meu mapa, tá? Então, existe também aqui um problema que é o seguinte. Esse quadro, ele é retrato, né? Ele assina verticalmente. Aqui tá aberto, né? Quadrado. Então, se eu colocar um círculo aqui, ele vai ficar ovalado aqui, ele tem uma deformidade. Essa deformidade foi porque eu mapeei de uma forma que não daria muito certo. Então, aqui eu teria que arrumar o mapeamento disso aqui. Mas como que, enfim, tá muito em cima da aula, eu não vou fazer isso para não perder muito tempo. Então a gente vai ficar com essa deformação, tá? Então a gente tem que ter noção que o que eu colocar aqui vai ficar um pouquinho espremido aqui, tá? Não tem problema. Eu vou ligar o foda-se agora para essa área 3D, não preciso mais, tá? Então, a única coisa que não podia aparecer era esses quadradinhos, que eu não sei por que está aparecendo. E tá mostrando todos os meus mapas. Isso aqui tinha como desligar, velho. Como é que desliga isso aqui? Enfim, não sei, vai ter que ficar mesmo. Infelizmente vai ter que ficar. Então eu tô vendo tudo que tá mapeado aqui. Minha imagem, mas não é bom. Eu vou gerar uma nova imagem. Tá aparecendo, bicho. Pera aí. Eu vou ter que criar um novo, tá? Não. Eu vou deixar isso aqui pra aula pra vocês, tá? Eu vou ter que trazer isso na próxima aula, tá? Então, beleza. Vocês estão falando aqui, dúvidas. Vou perguntar pro GPT. Pode perguntar, eu esqueci de ver isso, tá? Mas isso não atrapalha não, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui no Texture Painting, tá? E eu vou basicamente dar um join aqui, porque basicamente eu não preciso, tá? Eu vou dar nova imagem aqui, new, e eu vou colocar uma imagem de
2.48 por 2.48. E eu vou jogar ela nova, tá? Essa imagem é totalmente preta e aqui a gente vai começar a falar sobre pincéis, tá? Antes de eu começar a falar sobre pincéis, eu tenho que falar que tem essa janela que ela fica escondida, ela é muito importante pra gente, tá? Ela tá aqui, ó, escondidinha, a gente vai ter que abrir isso aqui pra poder utilizar algumas ferramentas aqui também, tá? Essa janela de Texture Paint, ela é diferente da UV e da Shading. Ela é textura. Ela vai pintar a textura que a gente tem ali no nosso material aplicado. Eu não tô vendo 3D porque eu fechei a área 3D, tá? Para poder ter ela aqui, tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai ter aqui nossa janela de algumas ferramentas, tá? A gente vai ter aqui janelas de pincéis e a gente vai ter aqui o cabeçalho, tá? A gente vai utilizar, aprender, né? Todas essas áreas aqui, essa aqui também, tá? Para poder aprender a rigar, né? Você tem que aprender tudo isso aqui para o seu rig sair bom, tá? Por incrível que pareça, o mais importante é você saber sobre os pincéis. Beleza. Primeiramente, eu tenho um pincel que ele é sólido, que é esse aqui, tá vendo? Que quando eu passo aqui, ele tá na cor preta, porque o preto é a minha cor primária, que tá aqui setado, ó. Você vai ver setado aqui do lado do Hard Paint, tem essa cor, preta e branco, tá? Meu pincel tá setado como preto e branco. Para eu inverter, desativando overlays, beleza. Depois eu vou dar uma olhada. Obrigado, Dilas. Eu trago na próxima aula ou vejo no final. Se eu apertar o atalho X, eu inverto, tá? Então a gente tem o nosso primeiro atalho, o X, que é inverter, tá? O X igual a inverter, ele inverte do preto, né, pro branco. Então o que eu tava pintando branco, eu pinto preto. Consequentemente, se eu colocasse minha primeira cor aqui, tipo num azul, e a segunda cor aqui, tipo invertesse, colocasse a segunda rosa, faria isso aqui, né? Eu conseguiria trocar rapidamente apertando o X, tá? Beleza? Essa é a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, inverter. E aqui a gente tem também uma paletinha de cor, tá? Que a gente pode mexer aqui, tá? Por isso que eu falei que é importante a gente abrir, que aqui a gente escolhe a cor do nosso pincel, tá? Então aqui eu vou pintar uma grama, né? Uma grama. Aí aqui tem essas minhocas voadoras e tipo eu vou fazer aqui uma montanha aqui, tá? Tipo montanha, de noite, umas minhocas voadoras, montanha e grama, né? Isso aqui é minha obra de arte. Beleza, ok, save, né? O próximo atalho que é muito importante, além do X, é o F. Eu acho que o F é o atalho mais importante que a gente tem, tá? Que o F eu vou aumentar meu pincel. Opa. Aumento meu pincel e diminuo ele, tipo, arrastando meu mouse. Eu apertei F, puxei o mouse aqui para a direita, ele aumentou. Apertei F, puxei para a esquerda, ele diminuiu, né? Tá vendo? Então aqui eu já tenho um bolinho de carne gigante aqui em cima do verde. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui. Ok, beleza. Além do F, eu tenho o Shift F, que eu vou aumentar ou diminuir a força do meu pincel. Por exemplo, Shift F e eu puxei para lá, tá no máximo, esse rosa fica mais sólido. Se eu apertar Shift F e puxar para cá, ele fica mais opaco, né? Então aqui é a força do pincel. Então a gente mexe no Shift F e no F, aumento, Shift F, a força do meu pincel, tá? É bom a gente ter esse atalho já em mente, tá? Então o F também é uma coisa muito importante, é o atalho. Eu vou colocar um atalho mais aqui, porque é o que a gente vai mais utilizar para a gente poder fazer tudo a partir de agora, tá? Desde esculpir, né? A gente vai utilizar aqui em esculpir, isso, né? Tá, enfim, esculpir. No rig também, então os atalhos que a gente vai aprender aqui, a gente vai utilizar para fazer rig, tá? Beleza? Então o X eu inverto, o F eu mexo, né? Aumento.
diminui ou aumenta o coisa. E basicamente são só esses dois atalhos pro pincel que a gente tem. Aí agora a gente vai ter vários outros pincéis aqui que fazem coisas diferentes, tá? E aqui a gente vai ter essa coluna. Nessa coluninha aqui a gente vai conseguir pegar a ferramenta principal, né, que é o pincel, e a gente tem uma segunda ferramenta que é essa gotinha, que é o blur, tá? O blur ele serve para você tipo dar um blur tipo nessas bordas mais sólidas aqui. Vou ver se eu consigo dar uma explicaçãozinha melhor aqui. Não, deixa isso aqui bem mais sólido, se bem que ele já tá sólido no máximo já. Radius. Eu peguei a ferramenta errada, né? Aqui. Radius. Agora eu vou criar uma nova imagem aqui, porque essa aqui já ficou toda bagunçada. Imagem aqui, ó. Opa, fecha. Fecha isso aqui, nova imagem. Nova. New. Ok, tenho aqui uma imagem. Tá, beleza. Se você perder toda a área de pintura, você vai ter que vir aqui, né, em View. Aí você vai colocar Paint. Aí você colocou Paint e voltou tudo ao normal, tá? Isso acontece caso você tenha perdido. Tipo assim, porque o Tab aqui dentro do modo de pintura, ele troca, tá? A gente vai ter o visualização, né? E a gente tem o modo pintura, que é o modo que a gente utiliza, e o modo máscara, tá? Que é para mascarar coisas, tá? Vou explicar isso talvez na próxima aula sobre máscara, tá? Enfim, eu tenho aqui a minha cor sólida, né? E eu tenho aqui uma cor rosa, né? E o blur aqui, ele meio que dá uma suavizada. Na verdade, tipo assim, ele tenta borrar, né? Não tá mostrando muito porque, enfim, já tá meio borrado. Mas essa aqui é um blur, tá? Essa aqui é muito utilizada. E a gente tem também o Smelt, né? Que ele borra mais forte, né? Só que o Smelt, ele acaba destruindo toda a imagem em si, né? No caso, aqui no modo pintura do Blender, ele é um pouquinho defasado, porque a gente não tem camadas, tá ligado? A gente não tem camada, a gente não tem tipo controle tipo assim, essa é a primeira camada e tem a segunda camada atrás, então eu só vou destruir só o que tá em cima. A gente não tem isso, a gente não tem camadas, é uma pintura só, como se a gente estivesse pintando no Paint, né? Então esse é o grande problema desse modo aqui, mas assim, esse modo de pintura do Blender é para fazer pequenos retoques, né? Fazer alguns retoques na textura e tal. Eu tô utilizando ele como uma forma de ferramenta de pintura, porque dá para fazer também, tá? E a gente vai ter esses 3 primeiros pincéis, tá? Que são basicamente de pintura, né? Enfim, o borrar que eu falei, ele destrói. E a gente tem a carimbeira, tá? Que a carimbeira ela clona, só que como a gente não tem textura aplicada, ela não vai clonar nada. E eu tenho o fio, que o fio, tipo assim, ele preenche por completo, tá? E a máscara, enfim, ela faz máscara, só que como eu falei, eu não vou explicar sobre máscara aqui, porque máscara vai bugar um pouquinho a mente, tá? Então, aqui não tem segredo, é autoexplicativo. Tipo assim, a gente tem o pincel padrão, que é o primeiro, e o blur, tá ligado? Aí, tipo assim, tem um de pintura, enfim. É só esses aqui, tá? Já aqui embaixo, tá? A gente já vai para uma outra etapa. Eu só quero ver se vocês têm alguma dúvida até o momento, tá? Deixa eu ver quem tá aí, tá todo mundo aqui. Tranquilinho. Beleza. Então eu vou continuar. A gente aqui tem mais pincéis, tá? Primeiramente, a gente tem 3 pincéis aqui que eu queria falar, que é a borracha, tá? A borracha, quando eu apago, eu destruo totalmente minha imagem. Vocês estão vendo que tá pinto aqui por baixo, né? Eu destruí. Aqui também eu destruo e aqui eu destruo com fade, né? Então, tipo assim, não é interessante a borracha daqui. A borracha daqui, você vai destruir a imagem de cima. Então, tipo, a gente tem que aplicar várias micro camadinhas de materiais para poder fazer uma coisa legal. Mas, enfim, a borracha acaba destruindo toda a nossa imagem aqui. Tomem cuidado com a borracha, tá? A gente vai ter esse daqui, que é uma espécie de aerógrafo, tá? Ele, diferente do sólido, que é esse aqui que eu tô utilizando, que é sólido, ele, se você clicar e segurar, ele dá
tipo um spray maior, né? Se você tipo dar uma arrastadinha mais leve, é como se fosse um aerógrafo mesmo, né? Tipo, ele pinta em pegada de aerógrafo, tá? Esse aqui é o Blur, né? Também é bem parecido com esse aqui. Na verdade, eu acho que é a mesma ferramenta, tá? Blur, que ele suaviza, né? O clone também, eu não vou explicar sobre o clone porque precisa de material, enfim. O fio, ele preenche, só que ele preenche a mesma coisa que aqui. Tá, o máscara, ele vai criar máscara, também eu não vou explicar sobre máscara aqui. Tem o sólido, né? E tem esse aqui que ele começa sólido e... Enfim, ele afina, né? Era pra ele ter afinado, ele tipo assim um pincel de pressão. Talvez ele funcione bem com uma caneta. Deixa eu criar aqui uma nova imagem. Vou trocar aqui para Paint. Enfim, ele afinava na ponta. Agora eu não sei porque ele não está afinando, mas enfim, não tem problema. Paint Soft, que ele vai pintar mais borradinho. Esse aqui e esse aqui que ele vai dar um smelt, né? Enfim, é totalmente autoexplicativo. Você, tipo assim, olhando, não tem... Porra, caralho, eu preciso só de um hard. Tipo assim, não tem nada que faça milagre aqui. Não tem nada excepcional. Só de olhar você já sabe o que eles fazem, só de você ver essas bolinhas aqui, né? E eu não vou me aprofundar muito nisso porque é perder muito tempo nisso aqui e eu só quero mostrar que existem esses pincéis, tá? A gente tem nossa paleta de cor aqui que a gente muda, né? O formato do pincel eu vou mostrar, tipo assim, nas próximas aulas, quando a gente muda o formato de pincel, tá? Fechando essas duas áreas, eu vou vir aqui pra cima, tá? Bom, aqui eu já falei, né? O Radius a gente mexe no F, né? E o Shift, que é o Shift F, é o Trend aqui, né? Fora isso, a gente vai ter algumas opçõezinhas aqui. O Advanced não tem nada aqui, na verdade, basicamente o que eu tô fazendo aqui, ele muda aqui, tá ligado? O Smelt, né? Aí tá aqui Draw, que é esse. O Advanced você só muda aqui, então essa aqui a gente ignora. Agora, nesse aqui Stroke, tá? Tem algumas opçõezinhas do pincel, tá? Enfim, aqui tem você aumenta o espaçamento e tal, que... Enfim, quem sabe mexer em Photoshop já desenrola isso aqui de olhar, né? A gente tem espaçamento, basicamente você pré-configura o pincel. Eu não acho interessante ficar mexendo nisso aqui, só acho interessante essa opção aqui, ó, Stabilize Stroke, tá? E provavelmente a gente vai utilizar essa opçãozinha muito no rig também, tá? De estabilizar o stroke. Eu vou criar uma nova imagem aqui para mostrar para vocês. Então, new. Ok. Eu vou vir aqui Stroke, tá ativo o Stabilize Stroke e quando eu começar a pintar, ele vai ter uma linha. Eu não sei se vocês repararam nessa linha que ela tá meio que dando uma estabilizada e suavizando melhor, tipo assim, o contorno. Esse verde tá dando uma dor no olho. Por aqui, também dói o olho. Uma cor que não dói o olho. Fudeu, né? Tudo dói o olho. Essa cor aqui. Então, nessa opçãozinha aqui, ó, quanto maior aqui quer dizer, maior o fator, né? Vai ficar mais demorado. Acho que eu aumentei demais o fator. Fatorzinho aqui. Mas ele vai suavizar. Assim, acredito que a gente vai utilizar bastante isso aqui quando a gente for fazer rig, tá? É até para modelagem mesmo, tá? Modelagem, isso aqui é muito importante, tá? Então a gente consegue fazer curvas e o pincel tentar corrigir, tá? Beleza? Basicamente é só isso aqui, porque Fallout, no caso, seria a entrada e saída da força da tinta, né? Então, tipo assim, é um negócio que eu nunca mexi. Tipo, deixa eu tentar dar uma explicaçãozinha. Fallout, a gente tem aqui, tipo, essa coordenada, tá? Então, tipo assim, a tinta ela vai entrar sólida e sair borrada, né? Então, Fallout, tipo, dá essa arrumadinha, né? Tipo assim, isso aqui é de sólido pro borrado. Então, ele começa sólido e termina borrado. Tipo, o meu pincel, né? É que não tem como ver, mas isso acontece, né?
basicamente é só isso, porque cursor, você mexe no cursor, textura a gente não tá usando textura e máscara a gente nem vai aprender máscara, tá? Todas as partes importantes do pincel são essas. Então, basicamente, o que eu vou tirar aqui, resumidamente dessa aula, é esses atalhos aqui, ó. O F, tá? E aqui o meu fator stroke é o estabilizador, tá? É importante vocês saberem também que essa área aqui é semelhante ao shading e como exercício, tá? Essa aula, eu não sei se eu vou conseguir subir para o YouTube, mas eu vou ver se eu faço as duas aulas, essa aí é de sexta, aí beleza para vocês fazerem o exercício, tá? Mas o que eu gostaria de que vocês fizessem, tá? Pegasse, no caso, cavalete, né? No cavalete e, enfim, aqui na parte da arte, né? Texture e Paint. Eu tenho que colocar o shade mesmo, né? Aqui, cavalete, aqui. Fizesse, sei lá, uma obra de arte aqui mesmo no 3D, tá? Porque eu pintei tudo no 2D, né? Eu gostaria que vocês fizessem, sei lá, alguma coisa aqui no 3D mesmo, né? Utilizando toda aquela parte de pincel e tal, né? Tipo, troca a cor aqui, né? Faz aqui um verdinho, né? Pintei aqui, né? A grama. Aí eu vou pintar aqui o céu. Eu faço aqui as pirâmides do Egito, né? Faça qualquer coisa aqui, tá? Para vocês entenderem sobre pincel. Tipo assim, brincar com o pincel, aumentar, diminuir, sabe? Basicamente é esse exercício, tá? Para vocês já meio que começar a ter afinidade com esses pincéis, tá? Porque a partir daqui, desses simples exercícios que a gente tá fazendo aqui, a gente vai vir para cá, né? E aqui subdivide. Aqui, né? No caso também o mesh também é a mesma coisa, mas aqui a gente esculpe, né? Tipo assim, o pincel, tendo o controle do pincel, né? Tipo, tem alguns outros extras aqui, a gente faz esculpidos, né? Esculturas, né? Então, a gente já vai começar, tipo, brincar com esses pincéis, porque aqui também a gente puxa e tal, né? Aqui a gente faz esculturas brincando com o pincel. E é basicamente o mesmo processo, né? F, né? A gente tem também aqui o borrar, que o borrar aqui ele funciona de fato, ó, tá vendo? O borrar ele funciona, né? Na textura não tava ainda. Então, é o primeiro passo pra gente começar, tipo... Isso aqui também, parte de escultura e retopologia, né? Retopologia também usa pincel e... O rig vai usar bastante pincel, tá? Só que eu não vou mostrar rig por enquanto, tá? Até a gente desenrolar essas partes de pincel. Alguma dúvida até aqui? Porque essa aula já acabou, tá? Eu já até falei demais. Mais que eu deveria, na real. Não. Beleza. Sem dúvidas, eu vou encerrar aqui. Tá, beleza? Eu vou parar de gravar.